Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como sempre gostamos de fazer, solicitamos aos nossos amorosos amigos espirituais que nos intuam, que nos auxiliem nesse singelo trabalho e nos fortaleçam nesses momentos de grandes desafios. Reforço o convite. Vamos nos permitir uma pausa durante alguns minutos para uma reflexão e auxiliando na harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema A Voz dos Céus, que está em Marcos capítulo 9, versículo 11. Se pesquisarmos, vamos encontrar nos relatos da Bíblia que por 3 vezes foi ouvida a voz do Pai diretamente do céu. A primeira vez foi por ocasião do batismo de Jesus, quando lá encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A segunda vez foi por ocasião da transfiguração de Jesus em Mateus 17, 5, que está: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E a terceira vez foi durante um sermão que Jesus pregava diante de uma grande multidão. Isso já é relato em João, no capítulo 12, que lá está: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Vejamos, queridos irmãos, que após o batismo de Jesus, aconteceram fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, que assim são denominados pelo Espiritismo, inclusive o de voz direta. Vamos encontrar lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 11. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, o Batista, no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os mestres judeus, que acreditavam que Deus já não se comunicava mais por meio dos profetas, criam que ele agora lhes falava de uma voz dos céus, embora não fosse considerada tão importante quanto a profecia. Aqui, o evangelista Marcos mostra que tanto a voz do céu quanto a profecia de João Batista testificam que Jesus, seja como for para a doutrina espírita, a pomba e a voz são materializações que indicam uma categoria de fenômenos psíquicos produzidos por médiuns de efeitos físicos, cujas características assim são definidas lá em O Livro dos Médiuns. Vamos relembrar. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, como os ruídos, dentre outros. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os primeiros
os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem os chamados fenômenos espíritas por o ato da própria vontade. Porém, os segundos, os chamados médiuns involuntários ou naturais, são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Eles não têm consciência alguma do poder que possuem. E muitas vezes, o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. E isso é próprio da natureza que os anima. Exatamente, isso tem sido uma dessas missões que a divindade celeste somente vai confiar aos seus mensageiros diretos para o cumprimento dos seus desígnios divinos. Mesmo sem supor que ele, Jesus, fosse o próprio Deus, que é uma ideia defendida lá pela teosofia, os estudos católicos, mas sim um enviado de Deus para transmitir a sua palavra aos homens, que seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Sejamos amigos que nestas singelas reflexões identificamos o poder divino na manifestação da natureza. E dentro dessas reflexões, vamos identificar que Deus sempre está conosco. Estas são as nossas breves reflexões para o nosso estudo de hoje. Espero que tenhamos aproveitado estes momentos e que possamos estar juntos na próxima semana, onde falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem aqui trazida e acredita que ela fará sentido para alguém, por favor, fique à vontade. Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe, comente, porque assim esta plataforma poderá identificar que mais pessoas deverão ter acesso a essas informações do Evangelho de Jesus. Agradeçamos novamente aos amigos espirituais por esta nova oportunidade de reencontro. Fiquemos em paz, um fraterno abraço em todos e que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. E continuemos a vibrar positivamente pela harmonização do nosso mundo. Muita paz a todos nós.